Queridos, que bom que você está aqui conosco. Semana passada o pastor Jonathan falou sobre dom de línguas. Quem estava aqui semana passada? Foi boa a palavra? Pastor Jonathan, ele é um mestre, né? E ele trouxe uma palavra bem esclarecedora para que a gente pudesse entender. E hoje eu quero falar sobre a nossa identidade. Porque, queridos, a maior dificuldade de uma pessoa é não saber quem ela é e nem saber para onde vai. Porque quem não sabe quem é e não sabe para onde vai, está perdido antes mesmo de começar a caminhada, não é verdade? E nós vamos lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, para mim é uns textos mais lindos da Bíblia. E eu gosto quando ele fala, né? Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que nos será revelada. E é um texto que fala de muita coisa e fala da nossa identidade, quem nós somos. Um amigo meu, ele conversando comigo um dia, ele falou o seguinte: olha, o que mudou a minha vida foi quando eu comecei a ler a Bíblia todo dia. Eu criei o hábito de ler a Bíblia todo dia. E na Bíblia eu me encontrei. Eu descobri quem eu era. Aí eu comecei a pensar, falei, rapaz, é por isso que tem um monte de crente que não vai para frente, porque não lê a palavra. E ele falou, tudo na minha vida, meus negócios, trabalho, profissão, casamento, tudo começou a dar certo, porque eu entendi quem eu sou e para onde eu estou indo. Essa frase, eu nunca me esqueci, essa frase que ele disse. Mas vamos para Romanos 8, a partir do versículo 12, para a gente entender. Paulo aqui, quando ele fala aos Romanos, o capítulo 8 é praticamente um divisor na Bíblia, né? São dois textos fantásticos na Bíblia. Três, né? Sermão do Monte, que está lá desde Mateus 5, 6, 7. Eu recomendo todo mundo a ler. João 3, que vai falar profundamente para você. E Romanos capítulo 8. Esses três textos, eles vão te trazer uma segurança daquilo que Deus tem para você. Vamos começar a partir do versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota, como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Depois a gente continua falando mais lendo o resto desse texto. Mas, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Olha, o apóstolo Paulo, ele, quando escreve, aos Romanos, ele está justamente fazendo uma auto-reivindicação para nós, os cristãos. Ele está trazendo para nós o que ele reforça muito a nossa identidade: nós somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Você sabe o que é ser filho? Quem não teve, melhor, todo mundo teve pai. Quem não foi criado com pai aqui? Foi criado com pai, né? Só um. Mais alguém? Agora, quem foi criado a vida toda com pai, perto ali do pai? Sabe o que é? Você sabe o que é ter um pai, não sabe? Quem teve um bom pai? Quem teve um pai ruim? Oh, meu Deus. Mas o nosso Deus é um bom pai. Você sabe por quê? Aí é que entra essa questão da nossa grande dificuldade. Quando a gente tem uma péssima experiência com o nosso pai terreno, nós vamos ter uma péssima visão do Pai Celestial. Por quê? Nós vamos fazer a transferência, né? Porque você chega para a igreja, aí todo mundo fala o seguinte: ó, Deus é seu pai, né? Aí você começa a pensar naquele pai que não deu comida, aquele pai que foi embora e deixou você sozinho, aquele pai que nunca foi presente. Aí quando fala para você que Deus é pai, qual é a figura que vem na sua mente? É igual aquela história, né? Imagina que você se tornou você era sócio de uma pessoa, se chamava João. Você era sócio de João. E aí, não, Cleiton, pode deixar aqui, esquenta a cabeça não. Caiu água ali, mas não tem problema não. Você era sócio do João. Aí o João, você vendeu tudo que você tinha, casa, carro, e montou uma empresa com o João. O João também investiu. 3 anos depois a empresa quebra. O João foge com o dinheiro. E aí passa o tempo, você fica na pindaíba, dificuldade financeira. Aí o que acontece? Aí quando você está se recuperando, uns 5 anos depois, aí você resolve: não, vou abrir uma outra empresa. Aí aparece um cara chamado João, que quer ser seu sócio. O que vem na sua mente? O João que te deu cano. Não é verdade? Assim acontece. E, queridos, acaba acontecendo. Por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade. Você imagina aquele filho, né, aquela criancinha que vai chega para o pai com um carrinho com a roda quebrada: pai, conserta aqui para mim o carrinho. E o pai está assistindo um jogo, ou o pai está fazendo outra coisa, aí o pai grita: eu estou fazendo algo importante, não me incomode. O que acontece com esse menino? Quando ele tem um problema na vida dele, ele vai pensar o seguinte: eu vou orar, Deus tem coisa mais importante. Tem uma guerra acontecendo lá em Israel, uma guerra na Ucrânia, outra na Síria, outra lá na África. Deus tem coisas mais importantes. Aí nós paramos de orar, porque nós acreditamos que Deus, apesar dele ser o nosso pai, mas ele é um pai que ele tem muitas outras obrigações. Aí nós não somos daquele que oramos por coisas pequenas, por coisas mínimas. E, queridos, por que às vezes nós vemos pessoas que na vida espiritual, você fala: poxa, eu queria orar como fulano, eu queria ter a fé daquela pessoa, eu queria ser como ela, mas na grande verdade, você é. O que essa pessoa tem de diferente é que ela entendeu a paternidade, ela entendeu quem é Deus, e que Deus é pai, e quando ela ora, ela confia que o pai está ouvindo. E muitos de nós, devido a essa falha gigantesca na paternidade, nós temos dificuldade de parar para falar com Deus. Olha, nós não precisamos de campanha, nós não precisamos de 7 quartas-feiras, 8 sextas-feiras, não precisa disso não, gente. Não tem isso na Bíblia, né? Não precisamos disso. Lógico que às vezes a gente faz essas coisas para atrair as pessoas, para a pessoa vir nos cultos, né? Mas nós só precisamos crer que Deus é o nosso Pai e que Ele é suficiente.
Quando nós entendemos isso, a nossa oração muda. É por isso que eu conheço pessoas que têm uma vida espiritual, pessoas simples, né? E eu pergunto, poxa, mas como você consegue? Eu falo assim, mas pastor, eu falo com Deus e aí a chave vira. E eu vejo isso muito na vida da minha filha, né? Nós criamos ela numa paternidade muito presente, eu e Vanusa sempre ali, sempre presente, e proteção em todos os lados, ela sempre viu isso. E às vezes eu ficava impressionado, né? Eu falava assim, Isabela, pai, já entreguei para Deus, vai dar certo. E eu ali preocupado, e ela tranquila, e acontecia. Aí eu comecei a entender, quando ela descobriu que Deus é pai, porque ela teve uma boa paternidade, ela consegue orar e acreditar que Deus vai fazer. Mas aí nesse texto de Paulo, eu quero que você entenda em Romanos 8 o que Paulo está passando. E nós vamos analisar esses versículos, né, o que significa essa filiação. E ele começa com a ideia de que aqueles que estão em Cristo são libertos da condenação. Você sabe qual o maior problema hoje que eu vejo nas igrejas? É que a maioria das pessoas acham que ainda estão em dívida. Não, eu tenho que fazer para pagar a conta. Você vê que eu comecei lendo o versículo dizendo o seguinte: portanto, irmãos, somos devedores não à carne. Nós não devemos mais à carne, porque o sacrifício foi feito uma única vez. Jesus morreu da cruz. É por isso que não existe oferta de sacrifício, né? Ah, vou fazer uma oferta de sacrifício. Não existe isso, meu irmão. Se você quiser dar, você dá. Mas não existe oferta de sacrifício, porque o sacrifício foi feito. É Jesus. E olha, mas pastor, Deus está bravo comigo. Meu irmão, na Bíblia diz que Deus é amor. Que a essência de Deus, e resumindo quem é Deus, Ele é amor. Ele é amor. É o perfeito amor, e a Bíblia mostra esse Deus como um perfeito amor. Se Ele é amor, Ele não muda, Ele é imutável. A característica, que você entrar no discipulado, você vai aprender. Uma das características de Deus é que Ele é amor. Ele não muda, Ele vai continuar sendo amor. Se você pecar, Ele continua sendo amor. Se você roubar, Ele continua sendo amor. O que você fizer, independentemente, Deus continua sendo amor. Pastor, mas o pecado afasta Deus de mim? Não, o pecado afasta você de Deus. Por quê? Porque Deus continua ali, braços abertos. O pai do filho pródigo é um exemplo disso. O filho pródigo pegou a herança, gastou tudo, com prostituição, com droga, com bebida, com farra, gastou o dinheiro do pai. Aí volta e ele pensa o seguinte: vou falar para o pai, ó, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra todo mundo, não sou digno, me faz como um servo, um escravo. Aí quando ele vem correndo, fedendo, o pai vai ao seu encontro e o abraça, porque é Deus que nos busca. Ele o abraça. Antes que o filho faça alguma coisa, ele restaura a identidade, põe um anel dizendo: você é filho. Troca as roupas, a sandália. Aí você vê um Deus que é amor. Jesus, quando senta na mesa com Zaqueu, Jesus não fala do pecado de Zaqueu. Jesus só está comendo. Jesus, quando encontra a mulher pega em ato de prostituição, que estava para ser apedrejada, Jesus diz: filha, nem eu te condeno. Porque Ele é amor. Que coisa, né? É difícil entender isso em Deus. É difícil porque o mundo prega o quê? A maioria das igrejas quer ganhar a sua oferta, quer ganhar o seu dízimo, quer ganhar o dinheiro. Aí vai falar o quê? Você está em dívida, você tem que pagar. Para você se tornar digno, você tem que dar uma boa oferta, vai passar pela fogueira, traz o carro, traz a casa, e a pessoa leva tudo, porque é o seguinte: se eu agradar a Deus, Ele vai me alcançar e vai me dar a bênção que eu preciso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Mas a palavra diz, né? Errais porque vocês não conhecem a Escritura. Que coisa, né? E queridos, na igreja que não falta a Escritura. O discipulado está aí para isso. E se você ainda não entrou no grupo, pastor Jonathan está aqui, ó. Põe ele na parede aí. E uma coisa que eu tenho aprendido, gente, o discipulado é algo assim que às vezes a gente fica, né? Estou esperando alguém me procurar. Lógico que os discípulos de João, quando viram Jesus, correram atrás dele. Mas Jesus é que chamou os discípulos. Nós temos que ir atrás das pessoas. Nós não podemos ficar esperando não as pessoas procurar, né? Você tem que ir atrás. Fala: pastor, mas eu vou ensinar o quê, meu irmão? É Bíblia, é vida na vida.
não é outra coisa. Porque se a gente começar a conhecer a Escritura, nós vamos saber quem nós somos. E se nós soubermos quem nós somos, o diabo, ele vai correr da sua vida. Porque muitas das vezes o diabo ele está tampando seus ouvidos, tampando seus olhos. Por quê? Porque ele não quer que você saiba a sua identidade. Porque enquanto você não souber quem você é, o que vai acontecer? Uma vez eu li uma história interessante, né? Um homem morreu, vivia dormindo nas ruas de Nova York, e a empresa de lixo que achou o corpo dele em cima de um colchão. Ele dormia num beco em cima de um colchão, e quando a empresa foi, recolheu, aí veio a polícia, recolheu o corpo. Aí quando veio a companhia de lixo para limpar, quando pegaram o colchão estava cheio de dinheiro. Aquele homem era muito rico, mas morreu mendigando. Eu fico imaginando o tanto de crente que é rico e vive mendigando. Quando chegar no céu, vai ter anjo que vai pegar a gente, vai dar uns tapas assim, vai ser: rapaz, olha o tanto de coisa que estava aqui para você, você nunca pediu, você nunca falou com o Pai, você nunca buscou, você nunca acreditou. Porque uma das coisas que o apóstolo Paulo fala é o seguinte: a esperança, nós esperamos algo que é real. A nossa identidade, ela é real. Não é algo que é fictício, que vai acontecer. Assim que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus, ele se torna nosso Pai. Olha os privilégios que nós temos, né, de sermos filhos. Vamos lá. Primeiro, Deus é Pai. Nós podemos dizer isso num sentido especial e espiritual. Todos os seres humanos, né, eles são descendentes de Deus. Deus criou tudo. Agora, o pecado fez o quê? O pecado a desobediência fez com que o homem, ele perdesse a sua identidade, ele perdesse aquilo que ele é. Aí Jesus veio a este mundo para que pudesse nos trazer de volta a um relacionamento de filhos espirituais de Deus. E às vezes a gente fala: mas pastor, mas isso é no Espírito. Mas queridos, Deus é Espírito, e tudo que foi criado foi através da palavra de Deus, que é Espírito. Quando Deus, que é Espírito, disse haja, passou a existir. Aí você entende como o Espírito é importante. Por isso, quando você, que é filho de Deus, você fala, declara a palavra de Deus, é diferente. Na verdade, o filho, ele fala como filho. Será que Deus vai me dar? Será que Deus vai fazer? Será? Gente, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, e nós vamos ver aqui, até a oração, o Espírito Santo nos ensina a orar. Até a oração. A nossa oração muda de conversa. Olha, quando você está com o seu pai, nossa gente, eu sentava com o papai, era altas horas de conversa. Eu contava as histórias, falava tanta coisa, a gente ficava ali ouvindo. Eu estava vendo o Tiago, né, lá no hospital com o pai dele, última químio lá, sentado, ouvindo o pai. Quanta história, né? A gente senta com o pai, a gente ouve. É gostoso estar na presença do pai. É bom estar ali. Às vezes a gente está ali, o pai só está olhando para a gente. E às vezes a gente pensa: mas será que ele está ouvindo? Lógico que está. Está ouvindo, ele está falando: esse é meu filho. Esse é meu filho. E queridos, aí o apóstolo Paulo ele vai dizendo, né, que todos os que creem nele nascem de novo. Eles são por criação filhos de Deus, e agora são seus por um nascimento espiritual. E no versículo 15 ele diz, né, esses que recebem o espírito de adoção, eles chamam agora Abba, Pai. É interessante que Abba, quando na oração do Pai Nosso, Jesus ele fala, né, Pai Nosso que estás nos céus. E aqui o apóstolo Paulo ele falando Abba, Pai. Abba quer dizer paizinho. É um tratamento diferenciado, íntimo, né? Paizinho. É por isso que a nossa oração, às vezes a gente ora errado, né? Às vezes a gente vê a pessoa orando e a pessoa começa: amantíssimo Deus, glorioso Deus, e cita 10 versículos, faz aquela coisa toda, né? Aí Deus está lá, espera, falando: meu Deus do céu. Você imagina, quem tem filho sabe disso. Imagina, Daniel, Daniel está em casa lá,
Aí chega uma das 3 filhas, eu esqueço o nome das suas meninas, que os nomes, uma eu sei que é um salmo, né? Sua filha chega e começa: grandioso pai, belíssimo, começa a falar e você, essa menina pirou. Agora quando ela chega: pai, paizinho, desmonta, né? Aí você já põe a mão no bolso: é quanto, minha filha? É assim, principalmente as meninas, né? Principalmente as meninas. Por quê? Queridos, a gente que é pai, a primeira coisa, o pai fica louco para ouvir o filho falar. O filho nasce, aí você fica: fala, né? Aí fica: fala papai, papai. Fica aquela disputa: papai, mamãe. Calma, pastor Jonathan, vai chegar a sua vez. Fica aquela disputa, né? Papai, mamãe. E aí o menino nasce. Aí quando ele fala pai, o pai se derrete. Agora você imagina, você acabou de nascer no mundo espiritual, você se tornou filho de Deus. Aí o seu pai está esperando o quê? Aquela palavra, né? Pai. E às vezes a gente não fala, né? A gente não conversa com Deus. A gente coloca Deus tão distante, Ele está tão perto. A gente não tem a intimidade de estar orando, de estar conversando com Deus. E aí nós fazemos campanhas, fazemos escaladas no monte, andamos com pano de roupa descalço, fazemos coisas para atrair a presença daquele que já foi atraído. Que coisa, né? Aquele que quer simplesmente ter relacionamento. Aí nós ficamos colocando Deus numa posição, aí nós nos tornamos, gente, presas fáceis. Olha, eu tenho visto alguns vídeos de algumas igrejas, eu tenho ficado escandalizado. Como o evangelho tem sido negociado. Como as pessoas estão sendo manipuladas para uma oferta, para um dinheiro, para construir luxos. Pastores com carros cada vez mais caros, com salários altíssimos. Igrejas que parecem coisas assim. Gente, você tem um templo bom, tudo bem, mas a gente está esperando Jesus voltar a qualquer momento, não é? A gente não prega isso. Às vezes esses dias eu estava vendo o pastor falar: porque Jesus está voltando, os sinais estão aí, acabou de pregar. Ele falou: gente, nós vamos construir o templo, a gente orçou o templo, vai ser tantos milhões, eu quero a sua oferta. Aí eu falei: cara, mas é incoerente, o cara está falando que Jesus está voltando e já está pedindo dinheiro para fazer um mega templo. Tem um negócio incoerente nisso, não é verdade? Por isso a gente tem que tomar cuidado. Nosso relacionamento com Deus não é baseado no que a gente dá, é no que Jesus fez. Se Ele te der e você quiser dar, está no seu coração. Agora não vai ser dando oferta, dando dízimo, que você vai se aproximar mais ou menos de Deus. Nosso relacionamento não depende de dinheiro. Tanto é que Jesus, diante da viúva pobre, ela deu uma única moeda, mas o coração dela foi ali. E às vezes a pessoa vai ofertar e está com mágoa com alguém. Aí Jesus disse: olha, se você for ofertar e tiver mágoa com seu irmão, vá, reconcilie e depois traga a sua oferta. Porque a maior oferta, a oferta de sacrifício, não é dinheiro. A oferta de sacrifício é o nosso coração. Essa é a oferta de sacrifício. Aí, queridos, o texto fala também, versículo 17: se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha, a herança que Cristo tem, nós temos, porque quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E se somos de Cristo, todas as coisas são nossas, pois somos de Cristo e Cristo é de Deus. Na oração, lá em João, Jesus diz assim: Pai, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Olha, você vê que há uma semelhança muito grande entre o Filho de Deus e nós que somos adotados. Aonde Jesus estiver, nós estaremos. E é interessante que no versículo 29 do texto que nós lemos diz assim: ó, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
Aí às vezes a gente fala, como pode haver uma semelhança entre nós e Jesus? Mas a Bíblia diz que nós fomos destinados a sermos como Ele é. Como Ele é? Ele é o Rei e nós reinaremos com Ele. Gente, está na Bíblia, a palavra de Deus, e está claro. O texto não precisa de explicação, porque o apóstolo Paulo ele é muito didático, né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, diferente de João. João, você tem que fazer uma maratona para você entender Apocalipse, e hoje você tem um monte de heresia falando de Apocalipse. Tanto é que existem 200 ideias sobre, todo mundo fala, não, o mundo está acabando, tem uma besta aí, tem não sei o quê, e um monte de besta que não entende a Bíblia. Por quê? Porque fica cada um com a interpretação. Gente, em cima dessas interpretações, só a igreja adventista disse que Jesus voltaria 2 vezes, e não voltou. A própria igreja adventista, ela contraria a figura de Jesus. A Ellen White, a mulher erra 2 vezes, e ainda você vê o povo ainda seguindo a ideia adventista, que foge daquilo que a Bíblia diz, totalmente do que a palavra diz. Pode tomar café, não pode beber Coca-Cola, guarda o sábado, os negócios não tem nada a ver, não pode comer carne de porco, gente, não tem nada disso na Bíblia. Mas o povo acredita. Por quê? Porque não lê a Escritura. A palavra diz, errais porque não conhecem a Escritura. Aí às vezes nós vemos pessoas que estavam seguindo o Evangelho, seguindo uma igreja, e não o Evangelho, mas seguindo a igreja, aí erra. Aí um pastor diz o seguinte, você vai para o inferno, você está condenado, não tem mais salvação, você fez o pecado mortal. Meu querido, a salvação está em Jesus, está em Jesus. Pecado mortal é você não receber Jesus. Você recebeu, a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus não muda, Ele é amor, Ele continua sendo amor. O pecado nos afasta de Deus, mas não afasta Deus de nós. Ele está sempre ali com os braços abertos. O pai do filho pródigo estava sempre esperando por ele, não saiu de casa, continua ali esperando o filho. Foi o filho que se afastou, até que um dia ele entendeu que precisava voltar. E o texto, versículo 29 diz que Ele nos predestinou para sermos como Ele. Nós seremos semelhantes a Ele. Essa semelhança com Cristo, ela é um crescimento gradual, gente. Olha, quando você tem um filho, aí todo mundo fala, né? A criança nasceu, é a cara do pai. Mas o menino nasceu com a cara de joelho, né? Porque todo recém-nascido nasce com cara de joelho, né? A cara toda amassada, toda assim. Aí todo mundo fala, a cara do pai. Aí tem pai que fala, é mesmo, né? Mas não está igual ao pai. É gradual. Ou seja, vai ficando mais velho. Aí você pega aquela foto sua lá da tua infância, aí coloca perto e fala, nossa, como fulano é parecido comigo. Como é parecido. Por quê? É gradual. Gradualmente nós vamos nos tornar iguais a Ele. É o nosso caráter que nós nos assemelharemos a Ele. É por isso, queridos, que o discipulado ele é importante. É no discipulado que eu e você, nós seremos transformados com a palavra e confrontados com o nosso caráter. Porque discipulado não é você aprender a Bíblia. Discipulado é tratar o caráter. Porque Bíblia, gente, hoje, antigamente as pessoas, né, ligavam, pastor, aquele texto tal, está onde? A gente era o Google, né? Hoje não, hoje o cara vai na internet, tem tudo, tem 200 sermões, tem tudo pronto, não precisa. Agora, caráter. Hoje, a igreja evangélica se tornou uma das maiores igrejas no Brasil. Nós somos um país cristão, ou é católico ou é evangélico. Qual a diferença que tem feito no nosso país? Corrupção nas alturas. As cadeias estão cheias de crente, gente. Cheio de crente. Quando eu fiz capelania no presídio, durante 1 ano, nossa mãe, chegava lá, o pessoal queria cantar, tinha um tal de um cão cego, cão cego eu andei, perdido vaguei. Cara, era coral, tudo desviado da igreja. Eu falei, rapaz, o que o evangelho fez diferença na vida dessas pessoas? O caráter não foi transformado. E às vezes a pessoa está dentro da igreja,
a gente fala, nossa, fulano está na igreja. Aí a gente gera uma expectativa, né? Mas, gente, eu costumo dizer que a vida cristã é como passar de fase, ou subir de série, né? Tem gente na igreja que não saiu da primeira série ainda não. Está lá, no Mobralzinho. O cara tem 10 anos na igreja e continua repetindo a primeira série. Na hora que Deus dá a prova, ele fica reprovado. Agora, tem gente que faz o supletivo espiritual, né? O cara vem para o evangelho, chega na igreja, aí você vê o cara crescendo numa velocidade, você fala, rapaz, como esse cara chegou ontem e está nesse nível de maturidade espiritual? Mas é porque as provas vieram e ele foi passando pelas provas, ele entendeu, o caráter foi sendo transformado. Aí você vê crente velho, e você acha que ser crente velho é ser crente transformado, e às vezes não é. Isso acaba atrapalhando a gente, porque você se espelha em pessoas que não têm um caráter transformado, não é igual a Jesus. Porque se for igual a Jesus, vão ter frutos, né? Gente, cuidado, porque olha, os dons, às vezes fala, pastor, mas fulano é cheio de dom. Nossa, na hora que começa a falar em mistério, entrega a profecia, e pá, ora a oração do poder, meu irmão, cuidado com isso. O dom pertence ao Espírito. Agora o fruto é a manifestação do dom todo dia na sua vida. Você sabe quem come o fruto? É quem está em casa. Quem está em casa. O dom, o cara está pregando na igreja, mas vai saber como é que ele é em casa, né? Pergunta para a mulher dele, pergunta para os filhos, pergunta para a família para saber se aquele cara realmente tem fruto. Às vezes é um pé de manga só com folha. Você olha assim, não tem nada, né? Infelizmente é a verdade, gente. As igrejas hoje estão cheias de folhas. Jesus olhou para a figueira, e a figueira é interessante que a figueira, ela cai as folhas, aí começa a flor e a folha, crescendo juntos. E quando a folha está vistosa, o fruto já está pronto para ser colhido. Na realidade, o fruto da figueira é uma flor, né? E o que acaba acontecendo? Você olha para uma figueira cheia de folhas, você gera a expectativa de que tem fruto. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus olhou para a figueira, estava cheia de folha. Aí Jesus esperava o quê? Estava com fome. Aí Jesus foi tentar colher o fruto. Só que quando Jesus olha, só tinha folha. Eu fico imaginando que Jesus às vezes olha para nós, e a pessoa está naquela vida espiritual, né? Usa roupão, toda aquela coisa, né? Aquela perfil de crente, né? Todo mundo olha e fala, olha que pessoa espiritual. Primeira fechada de trânsito, sai um palavrão que só misericórdia, né? Primeira vez que alguém pisa no pé, meu Deus. Olha, quando você pisa numa flor, sobe um perfume. Agora pisa num monte de merda para você ver, fede, não é? Não é verdade? É. E a gente tem que ser como flor, gente. Quando alguém pisar, vai subir perfume, né? Amém, irmãos? Porque o que Deus espera de nós é isso. O que Ele espera dos filhos é isso. Queridos, Ele é o nosso Pai e nós somos semelhantes. Quando Ele fala aqui, olha, Jesus, quando Ele fala, se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus é nosso irmão. Se Ele é nosso irmão, nós temos que imitar Ele. E o texto continua falando, versículo 14, né? Que o Espírito de Deus é o nosso ajudador. Olha, tem 3 maneiras que o apóstolo menciona pelas quais o Espírito nos ajuda. Ele nos mostra o caminho do dever. Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para onde o Espírito de Deus tem te guiado? Para onde? Gente, o Espírito de Deus vai me levar para fofoca? Vai me levar para prostituição, para droga? Não tem jeito, cara. Ser guiado pelo Espírito, uma das coisas que acontece com quem recebeu a Jesus é o selo do Espírito. O Espírito vai guiar, o Espírito não vai guiar para coisa errada. Cuidado. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que se suicidou, porque viciado num joguinho no celular, botando dinheiro, quebrou,
pegou dinheiro emprestado com os outros, vendeu a casa, vendeu o carro, e foi indo, e o cara se matou. Gente, não existe dinheiro fácil. Ah, mas o fulano, rapaz, não existe dinheiro fácil. Não existe. Não tem. Só no dicionário que dinheiro vem antes do trabalho. Mas no geral você tem que trabalhar para ganhar. Não tem como, gente. A Bíblia, é bíblico. Do suor do teu rosto comerás. Se você não está suando, tem que suar. Não tem jeito não. É a palavra. E o Espírito vai nos guiar o caminho que nós devemos seguir. O caminho certo. Aí por isso que a pessoa está dando tudo errado, pastor. Mas quem está te guiando é o Espírito de Deus ou o seu coração? Quem está guiando, quem está direcionando você? Gente, não tem como. Se você fizer a lição certa, vai dar tudo certo. Se dentro de casa, no seu casamento, você fizer certo, você vai colher certo. Vai. Não tem, é a matemática. 1 mais 1 é 2. Se você fizer o certo, a bênção vai vir. Aí você vai chegar lá na sua fase da sua vida, você vai ver seus netos, você vai contemplar a sua vida. Agora, se você fizer errado, vai dar errado. É por isso que nós temos o Espírito para nos guiar. O Espírito usa a palavra de Deus e aplica a nossa consciência ao nosso coração. Olha, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que tudo que eles vão fazer é muito em cima de Bíblia, de oração. E já falei aqui, eu conheço pessoas que vão fazer um negócio, mas lê a Bíblia, lê, ora, e pede a Deus sinal, pede a Deus uma confirmação. Fala, pastor, mas a gente pode pedir? Por que não, gente? Pede a Deus um sinal, se é certo. Às vezes Deus vai usar a sua esposa, o seu marido, o seu filho para falar. Às vezes, gente, eu estou orando, pedindo a Deus um negócio, aí alguém vem e fala, isso aqui não vai dar certo não. Eu vou, cara, obrigado, Senhor. Rápido assim. Mas gente, Deus, ele usa a natureza para falar com a gente, usa as coisas para falar. O Espírito Santo, ele vai fazer isso. Então a palavra de Deus nos dá a resposta. Esse dia eu estava falando aqui, um amigo meu que estava ia fazer um negócio, o negócio parecia ser muito bom, todo mundo aconselhou, as pessoas falaram para fazer, era muito dinheiro. Aí ele não estava em paz, foi para a Bíblia, o versículo que ele leu caiu em cima, para não fazer. Aí quando ele falou que não ia, porque a Bíblia disse, ele diz ele que o advogado dele falou o seguinte, mas você não pode ser tão, ele falou o seguinte, tão emotivo, né? Ele falou, não é pela emoção, estou indo pelo Espírito. Aí o que aconteceu? 2 meses depois, ele não fechou o negócio, aí veio à tona o que era o negócio que ele ia fazer. Mas por quê? Foi guiado pelo Espírito. O Espírito, ele, no versículo 16, diz, o próprio Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Gente, o Espírito Santo vai dizer para você que você é filho. As pessoas podem dizer para você o seguinte, você não é, você não merece, você não tem, porque o diabo vai usar o mundo para dizer para você que você não é filho de Deus. Quem é você para ser filho de Deus? Você errou tanto, você fez isso, fez aquilo outro, mas a palavra diz que o Espírito vai falar ao nosso coração, olha, você é filho de Deus, vai trazer essa paz ao nosso coração, o Espírito vai falar ao nosso coração, amém? Fantástico isso, gente. Você sente a paz que o Espírito Santo diz. Às vezes nós achamos que ser filho de Deus, a gente tem que sentir aqueles arrepios, aquelas coisas. Não, o Espírito Santo traz uma paz. Aí você não está preocupado se vai morrer amanhã, se vai morrer depois da manhã. Você sabe que, como o apóstolo Paulo disse, né, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos será revelada. Cara, eu fico imaginando Paulo, quando a maioria das cartas de Paulo estava preso. E você sabe por quê? Porque Paulo era um cara que gostava de abrir tanta igreja, que eu acho que Deus falou assim, eu prender esse cara para ele escrever. Porque o cara sai abrindo igreja, discipulando, ensinando, não tinha tempo. Aí vai para a prisão, aí escreve Filipenses, escreve Coríntios, escreve vários textos maravilhosos na prisão. Aí na prisão ele diz, olha, não temas, não andeis ansiosos. Que coisa, né? Porque o Espírito dizia para ele, você é filho, sua morada está certa. No meio da tribulação, dos problemas,
o Espírito fala para você: se preocupa não, isso vai passar. É passageiro. Estou no controle. Estou no controle. Ah, mas meu filho, ah, minha filha, ah, meu pai, ah, meu casamento. Estou no controle. Eu vou resolver. O Espírito vai falar isso com você. Você vai descansar. Coisa, né? Descansa. O Espírito faz isso. E o Espírito também, ele intercede por nós em oração. Olha, da mesma forma também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Versículo 26 e 27. Jesus intercede por nós nos céus e o Espírito Santo intercede por nós na terra. Precisa melhor do que isso, gente? Tem um pai lá do lado, tem o nosso irmão mais velho do lado do pai e o Espírito aqui intercedendo. Você não está sozinho, você tem o Espírito e tem Jesus. E a Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Tem as pessoas que cantam às vezes algumas coisas que é muito estranho, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu até mandei para algumas pessoas um vídeo. Tem um hino que canta assim: vem nos visitar outra vez, Espírito vem. Gente, quem visita é parente. Quem mora não visita não. Você tem o Espírito Santo, ele não vem te visitar não. Ou ele está dentro de você, que história é essa? Você tem que ficar cantando: vem me visitar, vem me visitar. Ou ele mora na sua vida ou não mora. Não, às vezes a gente tem que prestar atenção no que a gente canta. Tem umas teologias, umas letras que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí a gente canta, e quantas vezes eu cantei assim: Espírito vem, vem, mas ele já não veio, ele já não habita em nós. Aí a gente fica: vem me visitar outra vez. É como, ele não é parente, não é visita, ele é morador. Amém? Está morando em você? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está cantando. A gente tem que analisar o que a gente está cantando, porque senão a gente acaba dizendo para o Espírito Santo. O Espírito Santo fica lá: mas como eu vou te visitar outra vez? Eu já não estou morando em você, eu já não faço morada em você. Queridos, ele revela as nossas necessidades, esse relacionamento entre pai e filho. Aí versículo 18, como eu li, né? O céu é o nosso lar. Ele diz: ó, para mim tenho por certo. Gente, esse versículo eu decorei ele. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos será revelada. Gente, fica imaginando o céu, pensa nisso. Você quer ir para o céu? Vamos esperar lá, tá bom? Posso demorar um pouquinho, mas gente, é a nossa morada. Aí a gente fica: não, mas pastor, esse negócio de ir para o céu. Meu irmão, não é melhor do que aqui? Né? A gente canta, né? Céu lindo, céu, céu lindo. A gente canta tantos hinos sobre o céu. A gente tem que voltar a cantar os hinos sobre o céu. Às vezes a gente fica tão preso aqui. A bênção, gente, bênçãos aqui vão passar. Ah, eu estou numa campanha por um carro. Gente, o carro vai te dar manutenção, dor de cabeça. Você compra o carro. Uma vez eu estava numa igreja, aí o senhor pediu para dar o testemunho. Aí ele pegou o microfone, aí falando para o pastor: olha, na época o Monza era o carro. Os mais novos não vão saber nem o que era o Monza, né? Mas Monza era o carro. Aí ele falou assim: eu sonhava com o Monza. Aí eu juntei e comprei o Monza vermelho, aquele vermelho, esqueci o tipo do vermelho lá. Aí vim para a igreja, deixei perto da porta da igreja, toda hora eu ia lá dar uma olhada. Aí quando eu cheguei em casa, estava todo arranhado de um lado. Aí procurei saber: pastor, foi o seu filho que arranhou o carro. Aí o pastor na hora ficou assim, o pastor ficou todo sem jeito, falou assim: mas pastor, aí eu estava bravo, vou lá brigar com o pastor, vou brigar com a família dele, vou sair da igreja. Aí diz ele que o Espírito Santo falou com ele o seguinte: foi eu que mandei, porque você não estava me cultuando, você estava adorando o carro. E às vezes, querido, nós damos mais valor a coisas do que a presença de Deus.
a relacionamento com Deus, sendo que tudo vai passar, o carro passa, beleza passa, o que permanece é o céu. E em último lugar, as nossas responsabilidades. Falei dos privilégios, né? A responsabilidade dos filhos de Deus. Olha, versículo 12: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Versículo 13: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha, nós devemos perceber, né, as reivindicações de Deus sobre nós. Nós devemos pensar naquilo que Deus quer de nós. Tudo o que sou, mesmo aqui na terra, tudo o que eu espero ser, quando Jesus vier e a glória amanhecer, eu devo dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Fazer o que Jesus mandou fazer, às vezes parece difícil, né? Gente, o cristianismo é a coisa mais simples de ser vivida, é o cristianismo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amor é o amor de Deus. E quando eu amo as pessoas, eu procuro viver, para amar a Deus, eu só consigo amar a Deus servindo o próximo. Por isso que igreja não é um lugar de ser visto, é um lugar de servir. É servir. Ninguém é maior, ninguém é melhor. Todos nós somos servos. E às vezes no seu trabalho, você imagina, você está no seu trabalho, quando você dá um sorriso, quando você atende bem uma pessoa, você está demonstrando o amor de Deus. Aí quando você era aquela pessoa que estava no mundo, era carrancuda, aquela pessoa cheia de tristeza, aí quando você recebe Jesus como seu Senhor, você passa a ter certeza de onde você veio e para onde você vai. Aí você começa a andar diferente. Aí as pessoas olham para você e falam: o que você tem eu quero. Aí você fala: o que eu tenho é Jesus. Sou filho de Deus. Coisa linda, né? É por isso que na igreja ninguém é melhor, ninguém é maior. Pastor não é melhor, diácono não é melhor. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, o mesmo Pai. É por isso que uma boa família é uma família onde um se preocupa com o outro, o bem-estar do outro. A gente não pode ver o nosso irmão passando uma necessidade e a gente não ajudar, né? De ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, saber do que ela está precisando, ser ombro para as pessoas. Vamos orar? Nessa noite o que eu queria que você entendesse é que a sua identidade, ela foi firmada na cruz do Calvário. Lá na cruz, a nossa identidade foi firmada. Nós vamos orar e logo depois você pode colocar seu dízimo no altar. Depois nós estamos encerrados. Pai, eu quero te agradecer pela identidade que nós temos. Nós somos filhos, co-herdeiros com Jesus. Aquilo que Jesus é, nós também somos semelhantes a Ele. E o céu é o nosso lar. Que nós venhamos sair daqui nessa noite com a plena convicção de que somos teus filhos. E que o Senhor nos surpreenda ainda essa semana, nos surpreenda na vida relacional, pai, filho, marido, esposa. Nos surpreenda, Pai, na vida financeira. O Senhor é o dono da prata e do ouro, e todas as coisas pertencem ao Senhor. E como seus filhos nós temos direito. Por isso nós queremos pedir que o Senhor nos faça descansar, porque a Tua palavra diz para nós olharmos as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, mas contudo o Senhor as sustenta. O Senhor é o nosso sustento. Por isso eu quero agradecer, ó Pai, e pedir que o Senhor confirme tudo isso no nosso coração. Eu oro agradecido no teu precioso nome, Jesus. Amém.